A aparência é mais importante do que a descoberta? Oi, amigas, aparecendo em formato de vídeo. Então, se você tá me ouvindo pelo Spotify, eu tô gravando isso aqui em vídeo. Se você quiser ver o vídeo, tá disponível no meu canal no YouTube e algumas partes também no meu TikTok. Tô pensando se eu posto no Instagram, talvez eu poste lá, apesar de eu nunca postar nada lá. Mas, enfim, tô animada pra fazer esse formato em vídeo. Há muito tempo já que eu tava querendo fazer ele em vídeo, pra postar tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube e todas as minhas redes sociais, pra poder dar mais visualizações pro podcast, que é a minha intenção, né? Enfim, vários e vários temas essa semana. Tô gravando um pouco longe hoje, então eu vou usar o áudio do vídeo. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês que estão escutando esse áudio agora pelo podcast, vocês possam estar me escutando bem. Porque eu tô gravando assim, né? Então eu tô tanto com a câmera aqui, tanto com o celular aqui, mas eu vou ficar olhando pra cá, porque eu tô gravando pela câmera, mas eu tô falando com vocês. Enfim, galera, tema de hoje. Aparência é mais importante do que a descoberta? O que eu quero dizer com isso? Esses dias eu tava lendo um artigo, e nesse artigo eu tava falando como as coisas hoje em dia precisam ser instagramáveis, ou se vocês permitem eu dizer na linguagem de hoje, aesthetic. Sim, e gente, assim, não me levem a mal, tá bom? Eu sou uma girls, eu entendo totalmente esse conceito da estética e eu sigo ele, então eu não posso chegar aqui e ser hipócrita com vocês e falar, nossa, mas realmente vocês fazem tudo pela estética, como se eu não fizesse, sendo que todo mundo faz, isso é uma coisa completamente normal. Mas o ponto desse vídeo é tentar diminuir, eu acho, um pouco esse peso que o aesthetic deu pra gente e fez com que a gente parasse de viver a nossa vida de verdade, sabe? E assim, eu realmente sou uma garota que ama tirar foto de tudo, que ama postar tudo, que ama tirar foto com ângulos diferentes, que ama postar no sentido geral. Eu não sou uma pessoa low profile, eu não sou mesmo. Todo mundo que me segue aqui sabe que eu não sou, que eu gosto de postar, eu tenho desejo de crescer com a internet também, então é uma coisa que eu, mesmo que eu fosse low profile, eu não poderia ser, porque se eu quero crescer com a internet, eu preciso mostrar a minha vida. E apesar de eu mostrar as coisas que eu quero da minha vida, eu ainda assim acho que eu mostro bastante parte dela. Mas por eu ser eu, e por eu ser assim, eu comecei a parar pra pensar o quanto isso afeta não somente eu mesma, mas também quem consome o meu conteúdo. Querendo ou não, tem pessoas que se inspiram, que pra mim é muito doido, gente, mas eu já recebi várias mensagens das pessoas falando, nossa, me inspirei em você pra comprar tal coisa, me inspirei em você pra começar tal hobby, me inspirei em você pra fazer isso. Então, assim, querendo ou não, pra algumas pessoas se inspirarem em mim, eu tenho que ser um exemplo de alguma coisa pra elas, sabe? E aí eu fiquei me perguntando, né? O que eu estou sendo um exemplo? Tipo, como que as pessoas estão me vendo? Como que elas me assistem? Enfim, vocês conhecem o Junk Journal? Eu não sei se vocês conhecem, mas o Junk Journal é mais ou menos a definição dele. É um diário que você tem pra fazer colagens de lixo que você encontra. Então é como se fosse uma reciclagem pra transformar a reciclagem em arte. Eu não faço esse Junk Journal, eu faço o scrapbook normal, que é com coisas da minha vida e tudo mais, mas eu não uso necessariamente lixo, entre aspas, pra fazer isso. E não, galera, não estou falando de lixo que você encontra na rua, que você pega e não é esse lixo que eu tô falando, tá bom? O lixo que eu estou querendo dizer são, por exemplo, você vai no restaurante com a sua amiga, o restaurante é super lindo, super fofo, e depois disso você quer eternizar esse momento ali no seu caderno. É meio que um diário. Então você pega o guardanapo, sei lá, pega a notinha, o recibo daquilo dali, e você cola lá no seu caderno com a foto de vocês duas no local. É mais ou menos isso o conceito desse Junk Journal, mas é com mais lixo. Você teria que pegar coisas realmente do lixo, que você jogaria no lixo, como o exemplo que eu usei, mas tem gente que usa mais coisas assim. O meu scrapbook, ele é meio que um Junk Journal, né, porque eu uso coisas assim também, mas eu não considero ele só Junk Journal, porque eu não uso só coisas com lixo. Eu uso, tipo, coisas realmente que eu compro pra deixar bonitinho. Entendeu? Mas enfim, no final das contas, isso serve pra você criar uma memória afetiva do dia que você viveu, da memória que você teve, do que você quer às vezes, ou do que já aconteceu com você, enfim, criar memórias. Esse é o objetivo do Junk Journal com lixo, transformar um monte de lixo em uma memória afetiva. E gente, o Junk Journal é só isso. É somente isso. Não tem nada demais. Aí vocês me perguntam, mas da onde que você quer? Por que você tá falando sobre esse assunto? O que você quer chegar com isso? Galera, tem simplesmente umas pessoas vendendo, não umas pessoas, né, porque eu vi na Amazon, mas vendendo lixo pra botar no seu scrapbook de lixo. Vocês estão pagando pra comprar lixo, pra transformar em arte.
Isso faz sentido pra vocês? Porque pra mim, sinceramente, não faz sentido nenhum. Então, assim, algo que era pra ser completamente orgânico, e eu odeio essa palavra, gente, eu odeio essa palavra, eu odeio pessoas que falam, nossa, isso é muito orgânico. Eu acho muito... Não gosto dessa palavra, acho muito feio. Mas era pra ser uma coisa totalmente orgânica, porque era mesmo. Algo que você faz ali genuinamente, algo que você pega e transforma em algo que começa do zero e tal. E então era pra ser algo orgânico. E se popularizou no TikTok e virou algo aesthetic. Virou algo que tem um potencial pra ser aesthetic. E é por isso que as pessoas pararam de colecionar lixo que elas encontram na rua e começaram a comprar lixo. Porque nada que é lixo é aesthetic, né? Nada que é feio, nada que é sujo, nada que é mal visto é aesthetic. Assim, é vendido na Amazon e outros sites, eu acho que você não encontra, mas o que eu vi foi na Amazon. É vendido esses minis guardanapos de coisas específicas, ou caixa de fósforo reciclável, tudo assim que você encontra no seu dia a dia, que você encontra na rua, que você encontra salvando ali, guardando coisas de caixa de embalagem. As pessoas simplesmente estão comprando isso. Você tá pagando pra ter um lixo. Gente, pelo amor de Deus, aonde que estamos indo com a aesthetic, não é mesmo? Assim, pra mim isso é muito doido, porque o objetivo de você ter um junk journal é você colecionar lixo e transformá-lo em arte. Então, se você tá comprando lixo pra você botar no seu caderno e aí transformar ele em arte, você tá perdendo totalmente o propósito do que é pra ser feito. Já parou pra pensar sobre isso? Não tem propósito nenhum mais no que você tá fazendo. Você só tá fazendo pela estética. Você não está fazendo porque você está criando algo, porque você está tendo um hobby, porque você está praticando alguma coisa. Mas, novamente, ninguém quer o aesthetic ligado ao lixo, né? Gente, mas assim, eu usei esse Junk Journal como um exemplo. Hoje em dia, todos os hobbies que se popularizaram no TikTok, eles são pra post. Já perceberam isso? Eles são pra post. E eu não falo isso pelas pessoas, eu falo isso por mim também. Eu falo isso por mim e por todo mundo. Porque tá todo mundo no mesmo barco nesse sentido de ser aesthetic, de virar um post, de fazer pra postar. Não fazer porque você ama, ou fazer porque você gosta. E vocês provavelmente conhecem aquele caderno Bobbie Goods, eu não sei como é que fala isso. Mas se você talvez não pinte esse caderno tão bem assim, você olha pra aquilo e você fica frustrado. Você fala, nossa, que lixo, porque eu não posso postar. Eu pintei, tive trabalho de pintar, tive trabalho de fazer e eu não vou poder postar nas minhas redes sociais. Pelo simples fato de que não é instagramável, não é aesthetic o suficiente. E assim, na linha desse Bobbie Goods, que eu vou entrar aqui em outro assunto, não é só, hoje em dia também, pelo TikTok. Eu acho que muito pela influência do TikTok, não é só mais você ter um hobby. Você tem que ter um hobby específico e você tem que criar todas as coisas específicas pra esse hobby. Então, ainda nessa linha aí desse caderno do Bobbie Goods, se você compra o caderno, não basta só você comprar aquele caderno. Você tem que comprar as canetas de 400 mil cores, você tem que comprar a régua pra fazer a iluminação certa, você tem que obrigatoriamente saber fazer a iluminação, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e tudo que era pra ser um negócio super divertido, super legal, super criativo, se torna sobre mídia, sobre aesthetic, sobre postar. E, gente, eu não tenho esse caderno do Bobbie Goods, mas eu tenho um outro muito, muito parecido, que ele não é do Bobbie, não é dessa marca em específico, ele é tipo mini casinhas, eu acho. Então são mini desenhos. Calma aí que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Ó, o meu caderno ele é assim, ele é Little Corner. Se você tá ouvindo o podcast, você não tá conseguindo ver o que eu tô mostrando, né? Mas vai lá no meu YouTube pra vocês verem o que eu tô mostrando. Mas é assim, esse Little Corner. E aí, os desenhos... E não, galerinha, não comprei a caneta de 1.001 milhão de cores, porém eu comprei umas canetinhas pra pintar, que são canetinhas aleatórias, elas não são a que todo mundo compra. Porém eu gosto delas mesmo assim, elas são muito boas. Mas, gente, adivinha a primeira coisa que eu fiz quando eu fui comprar essas canetas, quando eu fui começar com esse negócio de pintar? Eu, obviamente, entrei no TikTok pra pesquisar sobre. E eu entrei no TikTok não só pra pesquisar sobre comprar, mas eu também entrei no TikTok pra pesquisar inspiração. Pra pesquisar coisas que eu podia fazer e se tornar igual. Pra poder ser aesthetic e pintar. E talvez você esteja me julgando aí na sua casa, porém, a metade das pessoas fazem isso. Assim, se não, você mesmo faz isso e você só não quer admitir pra si mesmo. E assim, toda vez que eu vou gravar o podcast, eu faço um resumo do que eu quero falar, né? E aí, depois que eu fiz esse resumo, que foi umas semanas atrás,
eu falei assim, cara, eu vou simplesmente fazer o que eu quero fazer, não vou olhar inspiração nenhuma, vou fazer o que vem na minha cabeça. E aí eu pintei ele de aquarela. E cara, eu amei pintar de aquarela. Eu não vi nenhuma inspiração em lugar nenhum, eu simplesmente pintei com as vozes da minha cabeça. E ficou perfeito. Novamente, se você tá só me ouvindo pelo podcast, vai no meu YouTube ver o que eu tô postando, porque ficou lindo, ficou maravilhoso. E eu amei. E assim, eu não postei em lugar nenhum. Eu tô mostrando aqui pra vocês agora de exemplo, mas eu não tinha postado, eu não postei que eu pintei de aquarela. Porque eu pensei, pra quê? Pra que o fulaninho vai... Entendeu? Não tem motivo. E não é porque ficou feio, não é porque não ficou estéril, porque, sendo bem honesto, ficou bem bonito, ficou bem estéril. Mas eu não quis postar, porque eu fiquei pensando, não tem motivo pra fazer isso. Enfim, pra mim a coisa mais bonita de ter um hobby é você poder fazer as coisas inspirado em quem você é. E no que você vê, no que você observa do mundo, em como você vê o mundo, em como você vê as cores, como que as cores podem se misturar ali dentro da sua cabeça, o que tá ali na sua frente que você pode usar como arte. E ao invés de a gente pegar esse potencial de hobby que a gente tem e transformar em algo muito bonito, a gente transforma em algo copiado, algo que é dos outros, porque talvez a gente, não sei, tenha insegurança de que aquilo que a gente fizer não vai ser tão bom, tanto pra post quanto pra você mesmo. Mas assim, o objetivo do hobby é ser algo totalmente seu. Ser algo que você cria. Outras pessoas podem ter o mesmo hobby que você tem. Por exemplo, você tem um hobby ali da pintura e outras pessoas podem ter esse hobby também. Pode ser que um dia você pinte algo e outra pessoa pinte algo muito parecido, mesmo vocês se conhecerem. Mesmo tanto você quanto essa pessoa não tendo pego inspiração de lugar nenhum. Talvez seja só porque vocês pensam parecido ou porque vocês veem um mundo muito parecido. E talvez isso aconteça, mas de toda forma não vai ser igual. Porque se é algo que você fez por você mesma, se é algo que você fez com as fontes da voz da sua cabeça, você vai criar algo seu. E algo que vai ser completamente único. Sim, eu vejo que o TikTok, principalmente hoje em dia, não só o TikTok, claro, como as outras redes sociais, mas eu sinto que o TikTok, ele é muito mais assim, ele influencia muito a gente a comprar. E não continuar, talvez, com alguns hobbies. E sim comprar, ter e depois passar pra outro, porque um só nunca é suficiente. E galera, eu, novamente, tá bom? Vou estar pagando carinho em tudo que eu vou estar falando aqui, porque eu sou o completo oposto disso. E é por isso mesmo que eu parei pra pensar sobre esse assunto e decidi compartilhar aqui. Porque assim, eu tenho 500 hobbies, eu tenho muito hobby mesmo, assim. Eu já perdi as contas de quantos hobbies eu tenho. Muitos pela influência do TikTok, outros pela influência da minha adolescência, de como eu cresci. Porém, a maioria dos que eu tenho hoje em dia, eles foram influência do TikTok. E aí eu tava percebendo que eu tava tendo vários hobbies e eu não continuava nenhum. Eu começava a ter um, me inspirava muito, ficava muito legal, muito animada pra fazer. E aí logo depois eu cansava e queria outro. Por quê? Consumismo. Puro e simples, consumismo. Calma aí que eu tive até que pegar minha água. A gente tá isso tudo tá totalmente ligado no consumismo. A gente precisa comprar e eles precisam vender. Pra eles venderem, você precisa consumir um conteúdo de alguém falando que comprou a argila da marca mais cara pra fazer cerâmica, com 500 mil tipos de objetos diferentes pra poder moldar, com o líquido UV mais caro que tem na internet. E pra eles venderem, você precisa consumir. É você que precisa consumir esse conteúdo. E é por isso que hobby hoje em dia é uma coisa que tá super na alta, que tá todo mundo falando sobre, que tá sendo super vendido na internet. Porque é consumismo. Tudo isso para que você consuma. Então, se a gente não prestar atenção, a gente entra nesse ciclo de consumismo igual eu estava entrando e a gente nunca mais para. E aí eu peguei meu iPad aqui agora porque eu vi um vídeo recentemente no TikTok de uma menina americana. E ela postou uma frase em inglês, eu vou ler a frase aqui pra vocês em inglês e eu vou traduzir a frase. Mas ela postou assim: "Me and my actual junk journal judging you all because what do you mean you are buying junk for your junk journal? It's all supposed to be repurposed junk when every page is filled with shit from Amazon or TikTok, Shop or whatever. It's not junk journal. Overconsumption has truly eroded all of your brains." A tradução dessa frase, desculpa meu inglês, tá bom? E a tradução dessa frase é: eu e o meu real junk journal, então o diário dela, julgando todos vocês, porque o que você quer dizer que você compra lixo para o seu caderno de lixo. Deveria ser sobre reciclar lixo. Se todas as páginas estão cheias com coisas da Amazon ou do TikTok, não é um junk journal. O consumismo tem estragado a mente de vocês. E, gente, eu não poderia concordar mais com ela. Eu acho que foi exatamente esse vídeo que eu vi que me fez ficar meia hora assim, cara,
o que eu tô fazendo? Mas aí eu me peguei pensando nessa frase que é desse artigo que a pessoa do artigo pergunta, né? A aparência é mais importante do que a descoberta? Uma das coisas que eu mais amo em ser uma mulher que ama hobbies, que tem vários hobbies, é que eu me descubro todos os dias nos hobbies. Eu me descubro e eu me redescubro. Toda vez que eu tô praticando um hobby, eu vejo algo diferente em mim mesma. Algo que nasce, talvez uma coisa nova que eu ainda antes não tinha percebido. E assim, eu aprendo coisas comigo mesma que eu nem sabia que eu gostava. Nem sabia que eu ia gostar de fazer tal coisa. Nem sabia que tal coisa, tal forma ia me agradar tanto. Então, criar um hobby, ter um hobby, pra mim, a coisa que eu mais gosto é que eu me descubro todos os dias. E desde que eu li esse artigo, eu comecei a me perguntar o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo apenas pra ter uma foto bonitinha no Instagram? Estou fazendo talvez pra mostrar que eu sei fazer? Estou fazendo isso porque realmente me deixa feliz ou porque, não sei, eu quero mostrar que eu consigo fazer, realmente fazendo porque eu quero melhorar nisso ou eu quero continuar na mesma. Assim, galera, é muito fácil a gente viver e ir vivendo a vida sem pôr propósito nas coisas. Com as mínimas coisas, assim, hobby é um exemplo disso, claro. Quando a gente começa a vivenciar um hobby, ter o prazer de criar algo, ter o prazer de fazer algo e a gente não põe propósito naquilo, a gente perde a graça depois de um tempo. E é por isso que tantas pessoas, eu acho que estão consumindo coisa de hobby, criando, tendo vários tipos de hobbies diferentes e não dão continuidade àquilo. Fazem um hobby durante um mês e depois nunca mais olham pra aquele negócio. E não é porque elas pararam de gostar ou porque elas não se identificaram com aquilo, e sim porque é consumismo. E porque você não está vendo o propósito no que você está fazendo. Você tá fazendo apenas porque você viu na internet, você achou legal e você quis fazer pra postar porque tá todo mundo fazendo, ou você quis fazer pra postar, enfim. Então se perguntar o porquê você tá fazendo as coisas, qual é o propósito daquilo dali, é assim, essencial. Assim, eu postava muito sobre todos os meus hobbies, eu sempre postei muito, muito mesmo. Toda vez que eu fazia um hobby diferente, eu postava isso na internet. Toda vez que eu conseguia montar um Lego, eu postava na internet. Quando eu terminava um quadro, eu postava na internet. Se eu fazia uma peça de cerâmica, eu postava na internet. E não era postar, tipo, postar a foto dos meus Legos. Não sei se dá pra ver, mas tem os meus Legos aqui. Novamente, se você está me ouvindo, veja o meu canal no YouTube. Mas isso aqui tudo sou eu que fiz. Os quadrinhos, esse quadro de bordado, esse quadrinho, aquela peça de cerâmica. Tudo. Tem vários Legos aqui, tem Legos na minha frente. Eu sempre tive costume de postar eles individuais. Então eu acabava a peça e eu postava. Não era tipo, tá, que bonito, eu vou postar tudo junto. Só por um dia aleatório apareceu, entendeu? Não. Eu fazia e eu postava. Eu tinha o objetivo de postar todas as vezes que eu terminava de fazer o hobby. E é muito fácil se acostumar com a validação que isso nos traz, né? E quando eu era criança, eu gostava muito de tentar coisas diferentes. Mas eu nunca tive nada que me enchesse os olhos, sabe? Que eu fazia e eu me apaixonava. E eu falava, nossa, eu vou fazer. Um exemplo, eu comecei a tocar violão quando eu era criança. Meu pai me deu um violão de presente de aniversário. E eu gostava muito, eu comecei a fazer, mas não era algo que, nossa, é isso. Eu quero fazer isso, é o meu hobby, eu me encontrei nesse hobby aqui. Eu acho que quando eu era criança, eu nunca me achei muito nesses hobbies, sabe? Eu ouvia muito a frase, você começa algo e você nunca termina. Eu acho que essa foi uma das frases que eu mais ouvi a minha infância toda, por várias pessoas diferentes. E é verdade, eu realmente começava as coisas e eu não terminava. Mas assim, quem que disse que a gente precisa terminar? Quem que foi o julgador que falou, você precisa terminar esse hobby aí que você começou a fazer? Quem que foi que falou isso? Porque a graça da coisa, às vezes, tá no tentar, né? A graça tá você no começar das coisas, ali no começo, da sensação que você tem de começar algo novo. Talvez ali o propósito de você estar fazendo algo pela primeira vez é você estar fazendo algo pela primeira vez. O que não significa que você tem que fazer pra sempre. O que não significa que você vai se identificar com aquilo daqui a 10 anos. Um exemplo disso, eu escrevia muito poema quando eu era adolescente, muito. Eu já escrevi um livro, né? Eu tenho um livro de poesia publicado. Eu fui pra Bienal vender o livro, então era algo que me chamava muita atenção. E não é que eu não escrevo hoje em dia, até porque pra eu estar falando isso aqui, tudo que eu tô falando pra vocês, eu preciso escrever primeiro. E eu tenho o Substack, que eu já falei aqui pra vocês desse aplicativo, do qual eu escrevo meus textos lá. E eu escrevo ainda, porém não é como antes. Não é algo que enche os meus olhos do tipo, nossa, eu vou escrever outro livro. Eu não consigo escrever outro livro, galera. Não tem como fazer isso hoje em dia. Eu não me vejo fazendo isso mais. E tá tudo bem, porque antes era uma coisa gigantesca pra mim. Era a minha vida inteira ser poeta. Era aquilo que eu era.
E aí, depois que eu cresci, eu percebi que deixou de fazer um pouco de sentido pra mim. Talvez porque eu me encontrei em outras coisas. Apesar de ainda fazer sentido e ser algo que me dá total energia pra ser quem eu sou hoje, porque eu não seria ninguém, eu falo isso com toda a sinceridade do mundo, eu não seria ninguém sem escrever. É o que me move, é o que me emociona, é a escrita. E eu tatuei, eu tenho essa frase tatuada, né? A arte existe porque a vida não é suficiente. E pra mim, isso é muito real. E continua sendo real. Eu tatuei isso aqui com 18 anos. Foi minha primeira tatuagem. E eu levo isso pra minha vida inteira. Porque pra mim isso é muito real. Eu preciso da arte. Mas, quando eu era adolescente, eu achava que a arte era só a poesia. Era naquilo que eu me limitava. E hoje em dia, depois de mais velha e de conhecendo outros tipos de arte, eu percebi que existem outras possibilidades, que eu posso ser eu em outras formas, não só na poesia. Então a poesia, por mais que ainda seja uma coisa muito gigantesca pra mim, se tornou um pouco menor, porque eu percebi que eu não preciso me moldar pra caber só naquilo. Tem outras coisas também que eu posso me caber, sabe? Gente, a pausa pra falar que eu tô amando gravar com a câmera. Eu tô amando gravar em formato de... não vlog, né? Mas em formato de YouTube. Porque eu sinto muita falta de gravar vídeo pro YouTube. Mas eu tenho muita preguiça e não tem nada demais acontecendo na minha vida, porque eu gosto muito de gravar vlog, né? Mas não tem nada que eu olhe e fale, vou gravar. Então, eu tô feliz que eu achei um modo de gravar que não seja só vlog, sabe? Enfim, e amei que eu arrumei esse canto aqui, porque vocês que me escutam no podcast, eu sempre falo que eu tô gravando no meu escritório, né? Que é essa área que eu tô aqui agora. Então, novamente, vai ver meu canal do YouTube. Mas é essa área que eu tô aqui agora, que é meu escritório, entre aspas, que é onde eu deixo as minhas artes. Ao redor aí do podcast, se eu continuar gravando pro YouTube, vocês vão ver essa parede aqui cheia de coisas, porque eu quero encher ela de coisas minhas, de arte de cerâmica, de pintura, de bordado. Porém, estou trabalhando nisso. Enfim, voltando pro assunto. Então, assim, talvez a graça de você começar um hobby tá na arte de você fazer aquilo. De você começar, de você ter o primeiro passo ali. E não da finalidade daquilo. E por que eu tô falando isso, né? Eu simplesmente desviei completamente um pouco do assunto, que é de postar nas redes sociais, mas tem embasamento, então eu vou chegar lá. Quando eu cresci, eu descobri hobbies que eu amo, né, e que até então eu não tenho vontade de parar de fazer. Eu pensei assim, inconscientemente, né, eu pensei, nossa, finalmente eu sou boa em algo. Finalmente eu estou dando continuidade a algo. Por exemplo, o bordado, né. Eu bordo, eu já bordei pra vender, mas normalmente eu não bordo pra vender, eu bordo mais pra mim mesma. E a minha paixão, gente, é bordar roupa. Nossa, eu amo bordar roupa. Se eu pudesse, eu teria uma marca de roupa de bordado. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Toda vez que eu vou gravar o podcast tem alguma coisa ao meu redor. Eu moro perto de uma base de aviação, que é a base da Navy, né? Que é a base do militar. Eu moro perto daqui. E aí toda vez fica esses aviões passando aqui em casa. Eu pensava comigo mesma, né? Nossa, finalmente eu sou boa em algo, finalmente eu posso fazer isso acontecer. E depois que eu postei na internet sobre, eu recebi muitos comentários positivos. Todas as artes que eu posto na internet, as pessoas me dão muitos comentários positivos. Quando eu bordo roupa, assim, a maioria das roupas que eu bordei, eu postei, não todas, mas a maioria eu postei. E as pessoas sempre falam, nossa, faz uma pra mim, eu amei. As pessoas sempre gostam quando eu posto as minhas pinturas, as coisas que eu escrevo. E aí, eu automaticamente tornei os meus hobbies sobre uma validação. Mesmo que eu não tenha percebido isso. E eu só fui parar pra perceber isso escrevendo isso aqui. Que aí eu parei, eu vi o vídeo dessa menina, que simplesmente mudou a minha vida, como vocês estão percebendo, né? E aí eu fiquei assim, gente, sério, eu vi o vídeo dela, eu li isso, eu sentei, e eu fiquei assim, cara, eu preciso escrever sobre isso. Foi literalmente essa reação que eu tive. Então eu tornei os meus hobbies sobre uma validação e não sobre uma descoberta. Sobre quem eu era, ou sobre quem eu gostaria de ser, ou sobre quem eu estava sendo ali no momento. É a forma que eu enxergo os hobbies, que é o propósito dos hobbies pra mim. E depois que eu prestei atenção nisso, depois que eu parei pra reparar que eu estava fazendo isso, eu parei de postar, galera. Não posto mais meus hobbies. E não é que eu não vá postar nunca, tá bom? Porque isso vai acontecer. A coisa que eu mais gosto de fazer da minha vida é pagar com a minha língua. Então, provavelmente, isso vai acontecer de novo. Porém, agora eu consigo fazer de uma forma muito mais consciente do que eu tô fazendo. Então, assim, antes eu fazia um hobby, sei lá, 5 vezes por semana. Eu postava as 5 vezes na semana. Se duvidar, eu postava 6 vezes na semana. E hoje em dia, se eu faço 5 vezes na semana, eu posto 1, 2 vezes na semana. Um exemplo, tá, galera? Não é que eu faço isso constantemente ou que eu deixo de fazer. É só um exemplo básico, assim. E aí, deixou de ser sobre o outro. Deixou de ser sobre a validação que eu recebo fazendo isso. Deixou de ser sobre o que o outro se inspira em mim. Deixou de ser sobre como o outro vai me ver, como o outro vai me enxergar.
Será que ele vai enxergar que eu sou artística? Será que ele vai enxergar que eu sei fazer isso? Será que ele vai enxergar que pode se inspirar em mim? Deixou de ser sobre isso e voltou a se tornar sobre mim mesma. Sobre descobrir quem eu sou, sobre descobrir o que eu gosto, sobre descobrir quem eu posso ser fazendo aquilo. E assim, eu sempre repito em todas as minhas redes sociais sobre como é importante ter um hobby. E eu sei que esse assunto é um assunto que tá todo mundo falando agora, mas desde sempre eu falo sobre isso, sobre como é importante você ter um hobby. Porque ter hobby já me salvou várias vezes de várias coisas diferentes. Já fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso também. Eu sinto que na vida adulta, ter um hobby é como se você tivesse um lembrete de que você tá vivo. A vida adulta é simplesmente uma longa série de finais de semanas que você tenta se lembrar do que você gostava de fazer antes de ficar exausto demais pra viver. E eu sinto que a vida adulta, a cada dia mais, me afasta muito dos meus hobbies. Por vários motivos, assim, mas principalmente a culpa, né? Então, não sei vocês, mas todas as vezes que eu sento pra tirar um tempo pra fazer o meu hobby, pra pintar uma tela, pra montar um Lego, eu fico pensando, mas eu tenho tanta coisa que eu poderia estar fazendo. Eu poderia estar lavando uma louça, eu poderia estar limpando a minha geladeira, eu poderia estar indo no mercado fazer compra, eu poderia, não sei, estar fazendo a minha cama. Ou até mesmo eu me sinto tão cansada do dia, tão cansada da rotina, que eu não tenho ânimo pra sentar e fazer meu hobby. Mas é a ideia que eu tenha permissão pra fazer. Mesmo com a culpa, mesmo com o cansaço, eu tenho permissão pra fazer. E essa permissão me traz total alegria. Pensar, nossa, eu tenho livre-arbítrio, né, galera? Eu posso fazer realmente isso aqui, eu tenho permissão pra relaxar. Eu tenho permissão pra sentar e fazer o hobby que eu quiser fazer. Mesmo que eu tenha outros afazeres pra fazer que não são imediatos, tá bom? Não tô falando de coisas imediatas. Você não vai largar uma reunião que você tem que fazer pra você pintar uma tela, tá? Tanto que na vida adulta tudo precisa ser muito produtivo. A gente sempre tem que estar criando algo. Assim, se eu tô fazendo uma cerâmica, eu poderia vender cerâmica. Se eu tô bordando uma roupa, eu poderia criar uma marca de roupa. Se eu estou bordando um bordado, eu poderia postar nas redes sociais pra esse bordado ser vendido. Se eu estou fazendo uma corrida, eu deveria correr 10 km logo de cara. E isso é totalmente exaustivo, porque o objetivo de ser e fazer se torna um projeto, e não você realmente ser e fazer e viver aquilo. Se torna só sobre um projeto final. Quando você é adolescente, né, você faz as coisas porque você quer, porque você tem vontade. Você acorda num dia e você fala, eu vou passar o dia inteiro na lagoa pintando, porque era isso que eu fazia. E eu ia, porque eu não tinha nada que me prendesse de fazer isso. Eu não tinha que limpar a geladeira da minha casa. Eu não tinha que limpar o banheiro da minha casa. Eu não tinha que fazer o jantar, porque senão eu não como, entendeu? Mas até mesmo hoje em dia, com os adolescentes hoje em dia, né, eu sinto que tudo precisa ser muito monetizado. Eu não sinto que o pessoal que teve a minha adolescência e as adolescências passadas tem a mesma adolescência de hoje em dia. Parece que eu sou muito velha falando isso aqui, né, galera? Mas eu sou de 2000. Mas realmente eu sinto isso. Eu sinto que os adolescentes da minha época... Desculpa aí, pessoal mais velho, você já tá rindo da minha cara. Mas o pessoal da minha época, os adolescentes com quem eu cresci e convivi, apesar da gente fazer muitas coisas que os adolescentes hoje em dia fazem, eu acho que a gente conseguia viver muito mais sem postar nas redes sociais. Porque esse negócio de ter rede social não era tão grande como é hoje em dia, né? De você ser monetizado, sei lá. Vocês devem ter acompanhado essa briga toda aí que teve da Antonella, da Liz Macedo, do sei lá mais quem. E, gente, na minha época, isso não acontecia não, entendeu? Se você tinha uma briga, você tinha que resolver, primeiramente. Você não ia chamar papai e mamãe pra fazer. Porque se eu chamasse a minha mãe pra resolver minhas brigas, a minha mãe ia olhar pra minha cara e ia falar, minha filha, eu tenho mais coisa pra fazer da minha vida do que ficar aqui sentada vendo você brigar por homem. Tá me entendendo? E hoje em dia, eu sinto que os adolescentes, tudo tem que ser postado. E eu entendo que eles estão... cresceram assim, né? Os adolescentes de hoje em dia. Então, assim, as meninas de 15, 16 anos, que são aí 10 anos mais novas do que eu, ou até um pouco mais, eu sinto que elas têm uma adolescência completamente diferente da adolescência que eu tive, pelo menos. Mesmo eu tendo nascido em 2000. Mesmo eu tendo quase 25 anos. Enfim, tudo hoje em dia precisa ser monetizado. Eu tava pintando um quadro na semana passada. E era um quadro de The Walking Dead, né? Que eu tô viciada. Quem me segue aí nas redes sociais sabe que eu tô completamente obcecada em The Walking Dead. Não me deem spoiler, eu não terminei a série. Eu sei que já faz anos, mas eu não tenho nenhum spoiler da série. Então toda vez que eu começo a falar sobre isso, eu sempre falo isso, porque sempre alguém me dá spoiler achando que eu já vi, porque é muito velha. Não vi, tá bom? Então não me dê spoiler. Enfim, tava pintando um quadro de The Walking Dead, do zumbi solitário, né? E aí, que é o zumbi mais marcante de The Walking Dead. E eu mostrei esse quadro pra uma amiga minha, e aí minha amiga ficou tipo, nossa, ficou muito legal, por que você não posta? Essa foi a primeira coisa que ela falou. E eu achei engraçado, assim, porque foi no mesmo tempo que eu tava escrevendo sobre isso que eu tô falando aqui pra vocês. E assim, eu sei que a pergunta dela, obviamente, não foi de má intenção, né?
Claro que não. Mas me fez pensar muito sobre isso. Postei foto nas redes sociais desse quadro, tipo, nem mostrei pra ninguém sobre isso. Já aconteceu várias vezes de eu me autogravar fazendo um hobby, e aí veio uma vozinha na minha cabeça que falava, tipo, mano, pra quê? Tem necessidade de você fazer isso? Só tenha seu tempo. Sozinha, fazendo uma coisa que você gosta, fora das redes sociais, antes que as redes sociais derretam o seu cérebro. Então, a ideia de fazer algo que você não é necessariamente boa naquilo, porque nem sempre que a gente tem um hobby a gente é bom naquilo, né? A gente às vezes pode ter só porque a gente quer ter. A ideia de você não ser necessariamente bom naquilo, mesmo sendo algo que te dá alegria genuína, se torna super chato, porque você precisa ser produtivo em tudo. Você precisa monetizar em tudo. Quando a gente é criança, a gente tem um passe livre pra errar. A nossa mãe, ela nos dá um copo de água e a gente entorna assim no chão, ela não vai ficar falando, nossa, você é um burro, nossa, por que você fez isso? Nossa, mas você errou. Nossa, mas por que você errou desse jeito? E aí a gente não se sente mal com isso quando a gente é criança. A gente não se sente mal em deixar um copo de água cair no chão, porque tá tudo bem errar. A gente ainda tá aprendendo. E na vida adulta, ninguém te dá essa permissão. Quando você vira adulto, você não tem permissão de errar. E eu sinto que os hobbies, eles são praticamente a única coisa que você tem total permissão de errar. E que se alguém te julgar, assim, é meio que tanto faz, porque você tá literalmente aprendendo a fazer algo do zero, algo novo. Você não necessariamente precisa ser bom pra ser algo, pra ser um hobby. Porque você pode ser muito ruim no hobby que você tá fazendo e mesmo assim amar fazer, amar o processo de fazer. Você pode errar e mesmo assim acertar, porque ter um hobby não é sobre você criar pros outros, é sobre fazer algo que te deixa genuinamente feliz. É viver aquilo, sabe? De uma forma completamente genuína e feliz. Então assim, eu aprendi a me deixar ser ruim no que eu faço. E eu aprendi que isso também não é um problema. Não consigo correr mais de 3 km sem parar. E daí? Eu tô ouvindo uma música que eu gosto. Eu tô movimentando meu corpo. Eu posso aproveitar, olhar a paisagem. Eu posso simplesmente fazer algo porque eu gosto. Porque eu tenho que ser necessariamente boa. Porque eu tenho que criar metas. Porque eu tenho que alcançar a meta. E depois tenho que dobrar a meta. A vida é um eterno dobrar meta, né? A gente sempre tem que estar dobrando a meta de alguma coisa. Pra quê? Sabe, nos hobbies você não tem necessidade de fazer isso. Eu não consigo fazer uma cerâmica perfeita, um prato de cerâmica perfeito, e daí eu ainda tive o processo de pintar, de misturar cores que eu nem mesmo achava que podiam existir, de olhar as coisas ao meu redor e falar, nossa, me inspirei numa flor aqui pra botar na minha cerâmica. Me senti orgulhosa apenas por ter a força de vontade pra fazer aquilo. Não consigo pintar um quadro perfeitamente e fazer igual o fulaninho de tal faz. E daí, ainda assim, eu tive tempo de ir num parque. Eu tive o privilégio, na verdade, porque você ter tempo pra fazer um hobby é um privilégio. Então eu tive o privilégio de ir sentar no parque, à beira de um lago e pintar o lago. E ficou horrível, mas e daí? Você teve ali o processo. Assim, nada disso vai fazer você ficar e virar viral na internet. Você provavelmente não vai ser bom nas metades dos hobbies que você fizer. Mas esse é o ponto. Os hobbies, eles não existem para que você seja bem sucedido, mas sim para tornar a sua vida melhor e a experiência da vida que você está vivendo melhor. Porque ter um hobby não é sobre você ser melhor ou pior do que alguém, é sobre você só ser você mesmo. E assim, eu não tô falando que você não pode assistir técnicas no TikTok, no YouTube, pra você melhorar as técnicas, porque às vezes você tem um hobby e você quer melhorar, igual um exemplo eu mesma. Eu só sabia 2 pontos de bordado, e eu já bordo tem uns 3 anos, e eu só sabia 2 pontos de bordado por pura preguiça. Não tinha vontade de aprender, os pontos que eu sei deve fazer tudo. E aí eu comecei a pensar, vou me tornar melhor nisso apenas porque eu quero. Porque eu posso melhorar no hobby que eu tenho. Não porque eu preciso ficar consumindo hobbies e hobbies e hobbies e tendo 1 milhão de hobbies, sendo que eu posso melhorar em um que eu talvez não seja tão boa. Então eu comecei a melhorar o hobby do bordado, e aí agora eu sei mais de 4, 5 pontos. Antes eu sabia só 2. E o sentido de você estar fazendo um hobby é o processo, não é a finalidade. E assim, no mundo de hoje, né, você não postar, não viralizar, não virar um profile, é quase como você ser um rebelde, né? Porque assim, tá todo mundo fazendo isso ao seu redor. Todas as pessoas fazem isso. Então, quando você chega pra pessoa e você fala, nossa, eu sou um escritor, mas eu não mostro pra ninguém. A pessoa pergunta, nossa, mas por quê? Deixa eu ler. Aí a pessoa lê, você escreve muito bem, você precisa postar. Por quê? Você só quer fazer aquilo por diversão. Porque você se sente genuinamente feliz. Não porque você quer monetizar com algo. A graça, pra mim, é perceber que a vida acontece ali, no pequeno, no processo. E a nossa querida Jojo, aliás, saudade, Jojo, volta, por favor. Estamos precisando de você. Ela falou isso em um vídeo, né? Que a vida, ela acontece num processo. Acontece no meio. E ela deu um exemplo que ela foi viajar a trabalho e deu tudo errado. E ela tava muito preocupada com a finalidade do projeto, porque foi a trabalho.
mas ela não parou pra pensar que o meio importava. Que ela teve uma viagem, no meio da viagem aconteceu várias coisas, que ela teve uma conversa super legal com alguém super diferente, que ela teve uma experiência de ver não sei o que, de ver uma aranha. Então, assim, é o processo daquilo dali que torna a finalidade especial. Não é a finalidade. Se você tá querendo pintar um quadro, a finalidade do quadro não é o mais importante. É o processo de você sentar no lago, como eu falei, e você simplesmente olhar a paisagem e pintar. É você perceber um animal ali do seu lado, um coelho pulando, é você, sei lá, perceber uma flor bonita, uma flor que você nunca tinha visto antes. Esse é o processo, essa é a graça de você ter um hobby, é você ter uma percepção diferente do mundo, da vida. É nesse momento que você se sente viva, que você se sente animada. É no processo que você se sente viva. Não é no final. Não é quando você vê seu quadro pronto, que você olha e fala: ai, nossa, finalmente agora eu me sinto viva. Não, é no processo, foi na arte de você fazer. A arte de ter um hobby é a arte de fazer, não é a arte da finalidade dele. Não é quando você termina e você posta finalmente a sua foto histérica no seu Instagram. A vida é o processo, a vida é o hobby mais incrível que existe, porque faz tudo ficar mais leve, mais bonito. Então, enfim, porque você não para um pouquinho de postar nas redes sociais e começa a aproveitar e realmente viver aquilo que você está se propondo a fazer. Enfim, gente, esse foi o assunto de hoje.